imagine Jesus em uma de suas últimas noites ali, uma das noites mais pesadas e mais complicadas do ministério de Jesus. Eu quero que você imagine ali essa noite fria, pesada, traição à mesa. Ali estavam, junto com Jesus, quem iria trair, quem iria negá-lo. Nesta mesma noite, nós sabemos que a crucificação ali, muito provavelmente na mente de Jesus, ele via que a crucificação ela estava próxima. A crucificação já estava chegando. Como Jesus tivesse já ouvindo as marteladas na mão, nos pés. Meus irmãos, eu quero que você imagine Jesus nessa situação, nessa angústia, sabendo que logo mais, depois de algum tempo, depois de alguns dias, ele estaria chorando lágrimas de sangue, Getsemane. E mesmo assim, olha só, ele escolheu amar, ele escolheu servir, com todo respeito às mães aqui, mas um amor maior do que o amor de uma mãe. Um amor que não ama apenas um filho ou alguns filhos, mas um amor que amou toda a humanidade. E num dos momentos mais difíceis do ministério de Jesus, ele escolheu servir. E meus irmãos, o que ele faz? Então, ele faz aquilo que ninguém queria fazer. Um amor que ninguém quer fazer. Então convido você a abrir a sua Bíblia em João no capítulo 13. Aleluia. João capítulo 13. Acende a luz 3, por gentileza, ou a da galeria. Obrigado. Aleluia. João capítulo 13, a partir do versículo 1, diz assim: Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse Jesus, sabendo este que o Pai tinha confiado tudo às suas mãos, e que ele tinha vindo de Deus e voltaria para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, pegando a toalha, cingiu-se com ela. Em seguida, Jesus pôs numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Agora vamos para o versículo 12, amém? Na sequência. Depois de ter lavado os pés, Jesus pôs de novo suas vestimentas e, voltando à mesa, perguntou-lhes: Vocês compreendem o que eu fiz? Vocês me chamam de mestre, de senhor, e fazem bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo senhor mestre, lavei o pé de vocês, também vocês devem lavar os pés uns dos outros. Porque eu lhes dei o exemplo, para que, como eu fiz, vocês façam também. Em verdade lhes digo, que o servo não é maior que o seu senhor, nem o enviado maior do que o que enviou. Se vocês sabem estas coisas, bem-aventurados serão, se as praticarem. Amém? Em reverência vamos orar. Santo Deus, eterno Pai, nós lemos a Tua palavra e te pedimos, Deus, aplique em nosso coração, que possamos ser admoestados, que possamos ser constrangidos pela Tua palavra, Pai. Usa-nos, ó Deus, nesse momento, e que em nome de Jesus as verdades da Escritura, da Tua palavra, possa prevalecer, ó Pai, e que possamos juntos entender, ó Pai, aquilo que o Senhor quer nos dizer nesta noite, ó Pai. Em nome de Jesus, amém e amém. Meus irmãos, nós vivemos em um contexto de igreja. Eu não digo somente a nossa igreja aqui, mas a igreja num contexto geral. Um ambiente um pouquinho complicado, um ambiente
um pouquinho hostil. Digo isso porque muitos estão emocionalmente esgotados. Sabe aquele momento que só vem a carcaça para o culto? Talvez você vem, você cumprimenta, as pessoas cumprimentam seus irmãos, mas por dentro e emocionalmente é um caos interior, aquela coisa que consome a gente por dentro. Então, em geral, nós vemos que as pessoas estão emocionalmente esgotadas. Claro que o próprio Jesus vai dizer: no mundo teríamos aflições. E se tem algo que a Bíblia ela enfatiza e ela nos dá uma certeza que vai acontecer, uma das coisas é que a gente vai ter aflição. A Bíblia garantiu que você vai ter aflição, meu irmão. Só que também diz: tende o quê? Bom ânimo. Amém? Eu venci o mundo. Somos passageiros nesse mundo. Existe algo muito melhor me esperando vocês, meu irmão. Aonde nós estaremos em um lugar aonde não haverá medo, aonde não haverá dor, aonde não haverá problema. Mas enquanto esse dia não chega, nós estamos aqui. Então é natural nós passarmos, às vezes, por aflições, algumas questões que são naturais da vida, outras que nós mesmos ali, de algum jeito, buscamos errar, né? E como os irmãos bem sabem, a consequência, óbvio, do pecado, quando estamos contra a palavra de Deus, é morte, é destruição. Mas via de regra, nós teremos aflições. Mas a Bíblia ensina que nós temos que ter bom ânimo. Mas nós encontramos pessoas, geralmente elas creem em Deus, têm uma fé forte, uma fé fundada, uma teologia sólida. Só que ainda assim há um limite que está sendo esgotado, um cansaço está, infelizmente, sobre a igreja. Nós temos percebido isso, tanto de forma espiritual e muitas vezes de forma física também. Nós estamos diante, meus irmãos, de um contexto que muitos estão feridos, traumatizados por várias situações e simplesmente não tem jeito ou não sabe como expor isso, não sabe como falar sobre, e acaba guardando para si e segurando para si, como se estivesse isolado, sozinho. Nós vemos no nosso contexto boas famílias bem fundadas, mas cheias de conflitos, cheias de insegurança e cheias de traumas. E meus irmãos, nesse contexto, nós vemos que João, no capítulo 13, marca uma das noites mais pesadas de Jesus, uma das noites mais complicadas. Só que, meus irmãos, ele sabia o que ia acontecer, mas ele não se fechou. Ele sabia a aflição que haveria de vir, mas ele não fugiu. Ele continuou, ele não se isolou, ele ficou. Ele permaneceu firme. E eu e você, nós também, assim como ele, nosso exemplo, a quem nós devemos imitar, nós vamos permanecer firmes, inabaláveis, porque nós somos filho ou não somos do Deus Altíssimo. Então, meus irmãos, ele ficou, ele amou, e o amor que permanece no desconforto, esse é o amor que realmente transforma. Então, meus irmãos, o amor que começa, olha só, o amor começa, melhor dizendo, onde o orgulho termina. Amém? O amor começa onde o orgulho termina. A verdadeira transformação, preste atenção, só acontece quando você para de lutar por controle e deixa o orgulho morrer.
Meus irmãos, não existe evangelho orgulhoso. Não tem como você servir a Deus e ao orgulho. Ou é Deus, ou é o orgulho. Não deve existir orgulho em nosso meio, porque o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo demonstrou isso. Ele não só falou, mas nós vamos ver que ele deu exemplo e pediu para que nós imitássemos a esse exemplo. E se há algum tipo de orgulho, algo na tua vida que tem te prendido de viver o sobrenatural de Deus, eu creio que você não está aqui à toa. E hoje é noite onde o orgulho será derrubado e que em nome de Jesus seremos cheios do Espírito Santo, porque não tem como ser cheio do Espírito Santo e se manter orgulhoso. Então, meus irmãos, dito isto, amém? Alguns irmãos já estão olhando com cara assim de, vixe, lá vem. Fiquem calmos, meus irmãos, estamos no mesmo barco, amém? A grande verdade, meus irmãos, é que todos nós somos orgulhosos. Me lembro uma vez, o pastor Rafael Abdala, né? Ele é mais jovem que eu, ele está presidindo a Convenção Batista Brasileira, olha só. E conversando com ele no GKPN, né? Um dos eventos que a gente participa para poder ali estar junto com outros pastores, outras denominações também. Ele disse o seguinte, né? Que ele estava numa situação, ele não queria faltar, tinha uma programação e não queria faltar de jeito nenhum. Ele é um absurdo faltar ou falar que não vai. E a esposa dele falou assim, ó, não vai. Você não está bem, você está começando a ficar com febre, não vai. Não, eu vou, é compromisso. Pegou o carro, foi. Né? E aí, depois, o que aconteceu? No caminho, ele passou mal, foi para o hospital, né? Ele falou que a agulha intravenosa que entrava assim, ó, na veia dele, doía menos do que imaginar ligando para a esposa dele para falar que ele estava no hospital. A verdade, meus irmãos, é que nós somos orgulhosos. Nós temos duas naturezas. E elas limitam entre si. Mas Jesus, ele dá um exemplo. E não há nenhuma luta que venha que Deus permita que nós passamos, que nós não possamos vencer. Nós podemos vencer sim, meus irmãos. Amém? É uma palavra de exortação, mas também é uma palavra de ânimo, para que nós possamos realinhar a nossa vida, e isso é sempre. É pegar a nossa cruz e seguir. Mas eu peço para que você, durante essa mensagem, pense em você. Amém? Eu conheci uma senhora, né? Que é engraçado, né? Quando antigamente o pastor pregava, né? Ela chegava a virar para trás e fazia assim, ó. Nunca era para ela, sempre era para o outro. Amém? Mas eu peço para que você olhe para a tua vida. Amém? Para a tua vida. Cada um vai dar conta de si mesmo a Deus. Amém? Então, meus irmãos, 4 verdades que nós vamos falar, 4 entendimentos, 4 verdades com base nesse texto que nós vamos explanar, que nós vamos falar aqui, que nós vamos expor nesta noite. E a primeira verdade, olha só, quando tudo em você grita, foge, o amor de Jesus diz, fica. Quando todas as circunstâncias diz que você deve parar, que você deve fugir, que você não deve ficar, eu vou ficar nesse ambiente? Olha, fulano de tal fez isso, o outro fez aquilo, isso é um absurdo. O Espírito Santo está dizendo, fica, respeita. Quando tudo, olha só, quando tudo de dentro grita, foge. Quando o seu corpo dispara, quando o seu corpo não quer mais, quando a sua alma está afligida, fica, continue. Então, meus irmãos, nesse tema, nesse contexto, nessa verdade, nós vemos que no versículo 1, olha só, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Olha só,
Então, meus irmãos, quando diz, sabendo Jesus que a sua hora, olha só, era chegada, isso significa que Jesus ele não foi pego de surpresa, não. Quando ele participou daquele lugar, onde diz que a sua hora é chegada, nós percebemos que no ministério de Jesus, que foi entre 3 anos e 3 anos e meio, várias vezes ele disse assim, ó, calma, não é a hora. Não é a hora. E quando Jesus estava andando, e tentaram apedrejar Jesus, eles queriam ali, já logo no começo do ministério de Jesus, matá-lo. Ele só diz assim, não é a hora, e sai andando. Porque não era a hora. Os discípulos perguntam, quando que virá o reino? Entendendo algo diferente do que era reino, mas perguntava, quando que realmente vai vir o reino? Ele, ainda não é chegada a hora. Ainda não é chegada a hora. Só que João, capítulo 13, versículo 1, ele diz, olha, a hora é chegada. A hora chegou. E meus irmãos, nós vemos que, sabendo Jesus que a sua hora é chegada, de passar desse mundo para o Pai, é que ele morreria a morte de cruz, aonde cumpriria a profecia de Isaías, aonde diz que o cordeiro mudo, aquele que foi transladado, foi moído por nossas transgressões, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Chegaria o momento que a profecia seria cumprida. Seria um momento um pouco antes da festa de Páscoa, que aponta para Jesus crucificado, o cordeiro, Passover, passar por cima, o anjo da morte, cordeiro imolado, Jesus, tipo de Cristo, indicando a cruz, o momento que dividiu épocas, iria acontecer. Jesus sabia disso. Meu irmão, preste atenção. Tente lembrar do momento mais difícil da tua vida. Eu sei dos meus, mas tente lembrar um momento, uma noite fria, onde você não tinha chão, onde o propósito da sua vida talvez tinha sido extinguido aos seus olhos, onde você olhava para o horizonte e não via mais nada, somente um túnel escuro, você não sabia o que fazer. Era esse momento que Jesus estava vivendo. E nesse momento, aonde você está angustiado, o que geralmente nós buscamos fazer? Nos isolar. Não é verdade? Nós queremos ficar sozinhos. Não queremos expor para ninguém a nossa dor. Ninguém pode saber o que eu estou sentindo. Vou colocar a minha melhor roupa. Eu vou para a igreja. Eu vou louvar, eu vou cantar. E alguém chega para você e pergunta, como é que está, meu irmão? Ah, tudo bem, né? Já chega no culto mentindo. Misericórdia. Ah, tudo bem. Melhor impossível. Tá maravilhoso, né? E por dentro um caco. Com essa máscara de orgulho, você cultua Deus. Não chega nem perto do que Ele fez por nós. Então, meus irmãos, nesse contexto, nós vemos que na sequência Jesus, ele sabia o que ia acontecer. E mesmo assim ele escolheu estar. Ele escolheu servir. Ele escolheu estar junto em unidade. Quantos de nós nem sairia de casa? Mas ele estava lá. Ele escolheu amar. Ele escolheu servir. Meus irmãos, tendo amado os seus que estavam no mundo, ele amou até o fim. E esse amor, tendo amado e os amou até o fim, não é qualquer tipo de amor.
No original nós vemos que é telos. Telos significa a maior expressão de amor. Os irmãos sabem que existem vários tipos de amor. O amor de uma mãe, o amor de um casal, o amor de um irmão. Mas telos é a maior expressão de amor. Um amor incomparável. Um amor perfeito. E foi com esse amor, telos, que Ele nos amou. Eu imagino que Jesus, neste momento, quando diz que tendo amado e os amou até o fim, eu imagino que quando Jesus entrou naquela sala para participar da Páscoa, Ele lembrou de mim, Ele lembrou de você, Ele lembrou o que haveria de fazer, porque Ele te ama, meu irmão. Apesar das suas falhas, apesar das minhas falhas, Ele te ama. Ele escolheu servir. Ele escolheu te amar, meu irmão. E Ele amou até o fim. Então, meus irmãos, na noite mais pesada, Jesus ele não foge. Ele permanece. A dor muitas vezes nos empurra para longe. Os traumas fazem a gente querer desistir. Mas o amor de Jesus, Ele mantém presente. Ele nos mantém firme. Ele nos mantém inabaláveis. Em nome de Jesus. Meus irmãos, a segunda verdade, com base nesse texto. O amor que transforma, olha só, começa no chão, não no palco. Meus irmãos, na sequência, nós vemos que durante a ceia, o diabo já tinha tomado posse ali de Judas Iscariotes. Ele já tinha colocado no coração de Judas Iscariotes, no versículo 2. E Jesus, ele já sabia o que viria de acontecer. Mas nós vemos aqui no verso 3, sabendo que o Pai tinha confiado em suas mãos, e ele tinha vindo de Deus e voltaria para Deus. Olha o que ele fez: levantou-se, tirou a sua vestimenta, cingiu com uma toalha. O que ele começou a fazer? Lavar os pés dos discípulos. Para a gente, no nosso contexto, talvez seja um absurdo, né? Do nada vai lá lavar os pés dos discípulos. Mas naquele contexto nós sabemos que não tinha esse asfalto, né? Ou esse granito bonito que você está pisando aí. Era tudo terra, barro. Eles usavam sandálias. Então, obviamente, né, que o pé não ficava muito limpinho. Quando eles chegavam em algum lugar para comer, para poder estar junto, para poder congregar, para poder ceiar, quem que lavava os pés dos discípulos? Geralmente, o menor da casa, o menor servo, era esse que lavava os pés. O que Jesus fez? Lembra-se, uma das noites mais difíceis do ministério de Jesus, ele começou a lavar os pés dos discípulos. Meus irmãos, cada verbo aqui, levantou, olha só, muito provavelmente para poder lavar os pés, ele ajoelhou, né? Em algumas traduções, coloca que ele se ajoelhou. Ele lavou os pés. Ele enxugou os pés. Meus irmãos, cada verbo, cada palavra, cada gesto que Jesus fez, fere o nosso orgulho. Quantas vezes por coisas muito menores, na mesa, Judas Iscariotes, ele sabia que ia trair, porque ele sabia que o diabo já tinha colocado no coração de Judas trair. Agora eu faço uma pergunta: você jantaria com alguém que você sabia que ia te entregar e depois você ia morrer?
Ou alguém que ia negar você? Jesus estava lá, né? E até bacana dizer que quem escolheu Judas? Jesus. Então, meu irmão e minha irmã, preste atenção. Orgulho. Olha só. Então, essa segunda verdade, nós vemos que o amor que transforma, ele começa no chão. Ele conversa no servir, não no palco. E meus irmãos, muitas pessoas procuram, graças a Deus que isso não acontece na igreja, né? Mas antes de aparecer, meu irmão, olha só, é joelho no chão. Antes de aparecer, é jejum, é oração. Antes de aparecer no palco, tem que servir, meu irmão. E é isso que Jesus nos ensina. Aplausos de anjos é melhor do que aplausos de homens. E muitos servem esperando algum tipo de reconhecimento. Nossa, meu irmão, como que você louvou bem hoje? E glória a Deus por isso. Nossa, meu irmão, como que você serviu com excelência hoje? E glória a Deus por isso, não está errado. O problema é quando isso se torna o centro. Quando os holofotes se apagam, você some. Quando você não está em evidência, você foge. Mas o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo está nos ensinando que o amor verdadeiro, o amor que realmente transforma, o amor que realmente faz alguma diferença, ele começa no chão. Meu Deus, a palavra de Deus, gente, é totalmente ao contrário à lógica humana. Porque, olha só, quem quer ser o primeiro, que seja o último. Quem quer ser servido, sirva. É sempre ao contrário. Então, que em nome de Jesus possamos servir, mas sempre entendendo que tudo começa no chão. Então, meus irmãos, nós sabemos que o amor, ele deve começar no chão e não no palco, a segunda verdade. E a terceira verdade, com base nesse texto, olha só. Seu orgulho é o maior inimigo do que Deus quer fazer em você. Muitas vezes nós pensamos que a nossa luta, nossa principal luta é contra Satanás. E às vezes a gente endeusa Satanás, como se fosse Deus e Satanás. Mas, gente, é outra categoria. Deus é Deus. Satanás é um anjo caído. E a Bíblia diz que ele está, debaixo dos nossos pés. Quero confessar algo pessoal aqui para os irmãos, né? Graças a Deus, Deus me libertou disso. Mas eu ainda tenho um pouco de medo de palhaço. Meu Donald's, misericórdia. Sempre morri de medo de palhaço. E num determinado momento na minha vida, muitas opressões espirituais, né? Como aparece para mim um palhaço no meu quarto falando comigo, né? Eu tentando repreender e não saía voz. Enfim, um monte de experiências nesse sentido, né? Eu me lembro que da primeira vez eu bloqueei aqui, o cobertor e fiquei lá a noite inteira, não saí, não abri, né? Aí eu conversei com a minha mãe, ela falou: não, é um leão sem dentes, você tem que repreender. E aí era tipo visão, meio sonho, não sei explicar, mas eu tentava repreender e não saía palavras, aquela coisa ruim, né? E aí com o tempo fui expulsando, né? Não só pelo medo de palhaço, é o diabo querendo, né? De alguma forma reprimir a gente. Mas sabe qual que é a grande verdade, meus irmãos? Ele está debaixo dos nossos pés. Ele não tem poder contra a gente. Eu me lembro certa vez, na empresa que eu trabalhava, um amigo meu, né, chamado Ramel, ele chegou segunda-feira desesperado.
né? Eu pegava o fretado 5:05 na estação Guapituba, chegava mais ou menos 6:30, 6:40 e tomávamos um café lá às 7 horas da manhã. Eu desci do ônibus, era mais ou menos umas 6:45, esse cara suando assim, ó, desesperado. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Imagina, 12 metros de altura, 2 de largura, né? Parecia um japonês, só que mais escuro, é estranho. Forte, me puxou assim, falei, meu Deus do céu, vou apanhar agora. Linda era da qualidade, né? A gente tinha uma rixa, me chamou de canto. Eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? Aí ele me explicou, estou desesperado. Você é pastor, né? Eu falei, sou. Cara, vamos na minha casa. Aí eu falei, mas como assim? Olha o que aconteceu. Ele levou a filha dele num parque central lá. E ele se distraiu, ela estava brincando. E de repente ela veio comendo um frango e com um monte de arroz na mão. Ela pegou na macumba. Hein? Aí ele queria saber se a filha ia morrer, o que ia acontecer com ela, se ela ia ficar endemoniada. Aí eu falei, meu irmão, olha só, repreende, o inimigo não tem poder sobre nós. Ele não tem poder. Uma vez que você se esvazia de si mesmo e deixa ele, olha só, ele entrar na sua vida, ele cuidar da sua vida, gente, não tem poder, ele já está derrotado, em nome de Jesus. Mas meus irmãos, o nosso maior inimigo não é o inimigo. O nosso maior inimigo não é Satanás. Sabe quem é o seu maior inimigo? É você. É o nosso orgulho, é o seu orgulho, é o nosso orgulho. Ele é o maior inimigo que nós temos que vencer. As nossas vontades, os nossos desejos, os nossos dilemas. Sabe quando acontece uma situação e você pensa assim, quem é ele para falar assim comigo? E a Bíblia ensina, quem que é você, meu irmão? Não é à toa que na antropologia você veio do pó da terra. Diga-se de passagem, você ainda tem propriedades da terra. Do pó veio ao homem, do pó vai voltar. Olha que interessante, quanto mais nos aproximamos de Deus, mais percebemos que não somos absolutamente nada. Nada. Irmãos, isso precisa refletir na nossa vida. Isso precisa refletir no seu ministério. Isso precisa refletir na tua casa. Isso precisa refletir no teu trabalho. Os irmãos vão ver no decorrer dessa série. Vou até adiantar um pouquinho aqui. E lá no final, nos últimos, aqui na sequência, capítulo 13, 14, 15, no 16, lá, Jesus, ele resume tudo. Nas últimas palavras, ele diz, se mantenham em unidade, estejam juntos, estejam próximos. Gente, o relacionamento é importante. E ele ainda enfatiza dizendo, olha só, que através do seu viver, do seu relacionamento, através da forma com que você fala, através da forma que você responde, diga-se de passagem, através da forma que você manda um WhatsApp, a sua intenção, tudo isso deve refletir o amor de Cristo, porque você é representante de Deus. As suas atitudes devem refletir Deus. O que você faz deve refletir Deus. Em tudo precisamos refletir a glória de Deus, porque nós somos representantes de Deus aqui na terra. E meus irmãos, é simples. Deus, Ele enviou Jesus. Jesus disse, é necessário que eu vá embora, que venha o Espírito Santo. E aonde habita o Espírito Santo, meu irmão? Em nós. E depois Paulo vai dizer que nós somos embaixadores. Um embaixador representante. Então você representa Deus. Se o mundo está um caos, você representa Deus. Se o mundo precisa de luz, você é luz. Então simplesmente seja luz. É isso que nós vamos concluir nessa série. Últimas
palavras. Então, meus irmãos, seu orgulho é o maior inimigo do que Deus quer fazer em você. Prova disso é que na sequência, no verso 6, quando se aproximou Simão Pedro, isso depois que Jesus pegou a bacia, ia começar a lavar os pés dos discípulos, olha o que Simão Pedro disse no verso 6. Vai lavar os meus pés? Aqui, ó. E Simão Pedro perguntou: vai lavar os meus pés, Senhor? Olha só. Em algumas traduções, o Senhor não vai lavar meus pés, não. E lavar meus pés? Negativo. Olha só. E o que Jesus respondeu? O que eu faço, você não compreende agora, mas vai entender depois. Então Pedro disse, olha só, o Senhor nunca lavará os meus pés. Imagina nesse tom, tá, gente? E aqui, o que Jesus respondeu? Se não lavar, você não terá parte comigo. Quantas vezes não fazemos do mesmo jeito? Quantas vezes não tomamos essa mesma atitude de Pedro? Então, meus irmãos, o orgulho, ele rejeita ser tratado. O orgulho, ele impede a transformação. E Jesus, ele só pode tocar onde você permite ele lavar. Mas muitas vezes há áreas que nós não permitimos que sejam lavadas. Há áreas que nós não permitimos que Jesus chegue. Achamos que podemos resolver sozinhos. Achamos que temos o controle de tudo. Só que não. Então, meus irmãos, o orgulho, ele tem que morrer. Não existe evangelho genuíno, evangelho verdadeiro com orgulho. Muitas vezes, esse orgulho, olha só, é o que está impedindo o que Deus quer fazer do sobrenatural, de que Deus quer fazer na sua vida. Precisamos nos entregar mais por completo. Todas as áreas da nossa vida precisam ser entregue aos pés da cruz. E, meus irmãos, a quarta verdade que eu quero falar, que eu quero expor nesta mensagem hoje, nós vemos aqui adiante no verso 12, e é claro que aqui na sequência, né, Jesus, ele lavou os pés. Pedro, entendendo, ele disse, então não lava somente os pés, não, lava a cabeça, lava tudo. Não é verdade? Mas, adiante, no verso 12, depois de ter lavado os pés, Jesus pôs de novo a sua vestimenta, voltando à mesa, perguntou-lhes, vocês compreenderam o que eu fiz? Vocês me chamam de mestre e de senhor, e fazem bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo senhor e mestre, lavei os pés de vocês, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Meus irmãos, é muito fácil servir, amar quem a gente gosta. É muito fácil amar quem a gente tem uma afinidade. É muito fácil amar quando é confortável. É muito fácil amar da boca para fora. Difícil é amar quando está desconfortável. Jesus, em um dos momentos mais desconfortáveis de seu ministério, ele escolheu servir. Ele escolheu amar. Meus irmãos, vocês entenderam o que eu fiz? Jesus perguntou. Meus irmãos, preste bem atenção agora.
Se você entender isso, eu já me dou por satisfeito. O Evangelho, ele não é só para ser proclamado, ele é para ser imitado. Nós vemos que Jesus, ele não só disse palavras bonitas, ou uma ordem para que nós pudéssemos repetir. Não, ele fez. Ele deu exemplo. Ele não usou apenas uma metáfora. Ele fez um modelo para eu e para você repetir. Há alguma pessoa ou há alguma situação no qual você jamais lavaria os pés? Jamais você serviria? Deixa Deus te usar nesta noite, meu irmão. Deixa Deus limpar o teu coração, meu irmão. Sabe por quê? Você não vai ter parte com Ele. Se Pedro não deixasse lavar, não teria parte com Ele. Então, se você quer ter parte com Cristo, lave o pé do seu irmão. Sabe aquele pé grande, todo empoeirado, cheio de chulé? Lava, meu irmão. Lava. Orgulho caia hoje, em nome de Jesus. Há áreas que às vezes a gente nem percebe, mas nós somos orgulhosos, mas o Espírito Santo revela. E hoje é noite de revelação. Eu convido o Ministério de Louvor para vir aqui, por gentileza. Aleluia. O Evangelho, meu irmão, minha irmã, não é para ser assistido. O Evangelho é para ser imitado. Porque somos ou não somos imitadores de Cristo. Então, assim como Ele, eu e você devemos fazer. Ele deixou um modelo aqui a ser seguido. E no verso 15, porque eu lhes dei o exemplo, para que, como eu fiz, vocês façam também. Então faça assim como Ele. E ele conclui dizendo: em verdade lhes digo, que o servo não é maior do que o Senhor, nem o enviado maior do que o que enviou. Se vocês sabem essas coisas, bem-aventurados se vocês praticarem. O Evangelho, meu irmão, minha irmã, é prática. É mais do que a religião, que é importante também, mas é prática. Que em nome de Jesus possamos aplicar essa mensagem em nosso coração. Então, meus irmãos, para concluir, amém? Amar no conforto. Qualquer um ama. É fácil amar sua mamãe. Ali, fofinha, né? Confortável. Agora, amar no desconforto, só ama quem realmente foi transformado. Permita-se ser desconfortável. Jesus estava desconfortável. Nós vamos falar sobre isso semana que vem. Mas ele não disse assim: Judas vai estar lá, então eu não vou. Pedro! Ó, tô fora. Se Pedro passar aqui, eu vou para o outro lado. Não é você não, tá, Pedro? Não é o Pedrinho, não. Não é mozinho, não, né? Não mexe com a mozinha. Meus irmãos, então, vai ter gente difícil? Vai ter gente difícil. Na igreja, no seu trabalho, na sua família, vai ter gente difícil. Ame mesmo assim. Vai ter situações que ficarão desconfortáveis. Talvez você até tenha razão. Mas você acaba perdendo porque você não segue o modelo de Jesus. Mas haverá situações desconfortáveis. Olha só. Desça. Mesmo assim. Haverá também situações onde o seu coração ficará orgulhoso.
celebre mesmo assim. Vai ter ambientes complicados, às vezes até tóxicos. Vai, sirva mesmo assim. Continue. E meus irmãos, às vezes você até percebe algumas questões, mas deixa o Espírito Santo te mostrar nesta noite. Todos nós temos áreas, todos nós somos orgulhosos, mas peça para o Espírito Santo nesse momento revelar a você, não a pessoa que está do teu lado. Nós teremos alguns momentos aqui da maneira que você se sentir mais confortável. É você e Deus. Lembra da aflição de Jesus. Lembra do que Ele fez. Lembra do que tem tentado te paralisar. Deus está dizendo, continue. Deus está dizendo, persevere. Então, meus irmãos, primeira verdade, quando tudo grita em você foge, o amor de Deus diz fica. Segunda verdade, o amor que transforma começa no chão, não no palco. Terceira verdade, o seu orgulho é o maior inimigo do que Deus quer fazer em você. E Jesus, ele não pediu, a quarta verdade, a sua admiração, que você ficasse admirando, nossa, olha o que Jesus fez. 100% homem, mas 100% Deus. Não é para ficar admirando o que ele está falando assim, admira o que eu fiz. Ele está dizendo, faça igual. Então posicione-se nesta noite. Jesus, naquele momento, se Jesus, ele desceu naquele momento, nós também podemos descer neste momento. Meus irmãos, o convite agora que eu quero fazer para você, nesta oração, é para que você consagre as suas mãos. Para quê? Para você servir. O convite nesta noite é para que você consagre os seus joelhos para descer. E meus irmãos, para que você consagre o seu coração para amar até o fim. Deus sobre todas as coisas, acima de todas as coisas, mas o próximo como a si mesmo. E como nós já dissemos aqui em outras mensagens, o próximo é aquele chato, sabe? De galocha. Ele é o próximo. Ame-o. Ame-o. E o convite também é para que o orgulho morra. E a declaração é: Senhor, faz de mim alguém que ama como tu amastes, começando pelo que ninguém quer fazer. Amém? Oremos.